Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, quarta-feira, programa ao vivo, e você poderá participar do nosso programa do Câmara Aberta, telefonando, fazendo suas perguntas, seus questionamentos. Não precisa concordar com a gente, às vezes é até bom que não concorde, porque aí gera o debate, o contraditório. Todo programa a gente geralmente gira em torno de um eixo, de um tema. Hoje nós vamos falar dos engenheiros, da engenharia, do trabalho dos engenheiros, mas especialmente focar os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Eu quero conversar hoje sobre esse assunto com o presidente da entidade, o Murilo Celso de Campos Pinheiro. Muitíssimo obrigado, Murilo, pela sua vinda aqui à Câmara Aberta. Eu que agradeço estar aqui novamente na Câmara Aberta, com você, Franzinho, é um prazer para nós. E com o diretor, também já presidiu a entidade, hoje é diretor de Articulação Nacional da CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, Allen Abert. Allen, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado é um grande prazer estar aqui novamente também com você, Murilo, nesse grande programa que eu acompanho já há muito tempo e gosto. Muito obrigado. Eu queria já começar mostrando um livro que ainda não foi lançado oficialmente, né? Já está circulando na mão de algumas pessoas, mas o lançamento será sexta-feira agora, se não me engano, na cerimônia de posse da diretoria que vai ocorrer num clube aqui em São Paulo. O livro de capa dura, muito bem produzido, graficamente precioso, com tipologia muito bonita, Democracia e Desenvolvimento, os 80 anos do CESP. Murilo, quando o sindicato foi fundado há 80 anos, a engenharia tinha, claro, que a engenharia antiga, tinha muita engenharia voltada, assim, por exemplo, ao setor de transportes ferroviários, né? Mas não era uma atividade tão densa, tão complexa como é hoje. Como é que era a engenharia? Como é que são essas 8 décadas? O que a engenharia efetivamente ganhou nessas 8 décadas e o que ela também propiciou à sociedade? Tá certo que você precisaria falar umas 4 horas sobre esse assunto, né? Eu acho que dá uns 2 dias de conversa, Franzinho, mas eu posso dizer para você o seguinte: naquela época o que pensava em engenharia no Brasil era mais a questão civil, com outras atividades, mas sim, a civil era a coisa mais forte que nós tínhamos, né? Hoje nós temos um ramo muito grande da engenharia. A engenharia, hoje nós estamos, apesar de que a engenharia está presente em todas as questões da sociedade, todo o nosso movimento está presente em engenharia. Aliás, hoje, este programa de TV não iria ao ar sem a engenharia. Hoje nós falamos que a engenharia está presente em todas as questões. Tá. Então nós dizemos o seguinte, que com todo a licença, mas os médicos evoluíram com a engenharia, os professores evoluíram com a engenharia. Sim. Na verdade, eu acho que a engenharia está presente no nosso dia a dia. Tá. Então, ela faz parte da nossa discussão, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Claro que cada uma das profissões nos ajudam muito, e a engenharia ajuda muito as profissões a desenvolverem também. Aliás, outro dia eu estava lendo, acho que é na revista Veja, sobre um computador que opera, na verdade, o médico, digamos, que fica ali controlando, mas quem faz a cirurgia, efetivamente, é o computador. E fiquei impressionado que não só pela precisão do equipamento, mas como ele antecipa o movimento do órgão, que a gente acha que os órgãos aqui dentro estão paralisados, não, mas o fígado está em movimento, o rim está em movimento. Isso é engenharia de altíssima tecnologia, né, Murilo? Sem dúvida, embora eu tenho sempre em mente o seguinte: a tecnologia é extremamente importante, ajuda, prepara, auxilia o profissional, mas sem dúvida precisa o diagnóstico médico, precisa a mão do profissional para fazer com que essa tecnologia possa ser aplicada e bem aplicada. Então, quando eu fiz a ressalva que a colocação de que a engenharia está presente em todos os locais, nós temos que lembrar também de cada um desses profissionais, que tem uma função fundamental para todos nós, inclusive na nossa CNTU. Pois é, então eu ia perguntar para o Allen, os médicos são uma categoria que compõe a confederação, não é isso? Sim, médicos, os economistas, os odontologistas, os economistas, os nutricionistas, os farmacêuticos, ou seja, é um núcleo duro os engenheiros, né? Quer dizer, sim, é um núcleo duro das camadas médias universitárias, certo, que hoje nós representamos algo em torno de 2 milhões de profissionais
dentre 100 entidades sindicais. Então, isso é um fenômeno importante. O Murilo estava comentando sobre essa questão aí da modernidade da engenharia. Quer dizer, ou seja, o Brasil moderno se fez com a engenharia. Quer dizer, a engenharia é o sinônimo de um Brasil moderno. A engenharia é muito antiga no mundo, né? Quer dizer, você construiu uma pirâmide, você imagina engenharia, matemática, arquitetura, tal. Mas nós fomos evoluindo e nós fomos dominando a natureza, nós fomos no micro e no macro mostrando como nós podemos muito mais, né? Então, imagina, quer dizer, então a engenharia é a profissão do século XXI. Eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Quer dizer, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com um conjunto de outras profissões, não é? Porque a inteligência está distribuída, né? E nós temos uma profissão ligada à questão do planejamento, do desenvolvimento. O engenheiro está intimamente ligado com o crescimento, com o desenvolvimento. Isso é o DNA dessa profissão. Perfeito. Eu queria aproveitar aqui e mostrar outros materiais que o sindicato... Aliás, quero registrar a presença aqui da jornalista Rita Casaro, se encontra aqui no estúdio. Rita, um profissional muito correta e muito respeitada no nosso meio. A edição do Brasil Inteligente, número 3, que é uma contribuição dos engenheiros e também da CNTU para o debate, né, nacional. Inclusive, embaixo aqui, a CNTU e as eleições, 50 propostas para avançar no nosso desenvolvimento. Aproveitando aqui ainda mostrar os materiais, outra belíssima a produção aqui dos engenheiros, no caso da Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, 50 anos, a luta dos engenheiros brasileiros, muito bem produzido, eu me lembro que eu recebi na época, até comentei aqui, e um trabalho excelente, já foi até objeto de um programa aqui e em outros materiais nossos, o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, novos desafios. Murilo, nesses 80 anos de sindicato, quais são os novos desafios que vocês colocam nesse texto aqui? Na verdade, dos engenheiros. Veja, esse Cresce Brasil, ele deu origem lá atrás ao PAC, aquilo que nós já discutimos em 2006, nós fizemos outros materiais nessa natureza, nós vamos fazendo. Este ano nós colocamos novos desafios. Qual que seria a função dos novos desafios? As nossas propostas aí apresentadas, factíveis aos candidatos a governo e a presidente, ela tem como objetivo que a gente ultrapasse, por exemplo, alguns limites, que a gente volte a crescer na maneira que nós tínhamos propondo, que nós havíamos propondo lá atrás, que é de 6% a 9% ao ano, que a gente tenha a condição de enfrentar, por exemplo, uma crise que pode se avizinhar na questão da inflação e assim por diante. Então, os novos desafios têm muito a ver com isso. Nós pensamos em novos desafios, em buscar desafios e ultrapassá-los. Sim, sim. Então, esses são os desafios que nós temos pela frente. Nós temos pela frente o desafio da educação, do transporte, do saneamento, e aí nós estamos com ele aflorando, né, a falta de água. Nós temos um desafio da educação que é uma coisa fundamental, até por isso nós criamos a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação, né, o EasyTech. Então, eu acho que esses são os desafios. Desafios esses que nós estamos passando e propondo a cada um dos candidatos que possa compor no seu programa de governo essas nossas propostas. Aliás, eu quero lembrar que o estadista que verdadeiramente, o último talvez dos estadistas brasileiros, que tinha um apego efetivo à educação, que colocava a educação como elemento central da sua estratégia política, era um engenheiro, que era o Leonel Brizola. Leonel Brizola, sem dúvida nenhuma. É verdade. Além, o Murilo falou aqui dos novos desafios, você aqui expôs a amplitude da CNTU. Eu queria saber das novas tecnologias, dessa informatização da sociedade. Agora tudo é rede, é net, é coisa em altíssima velocidade, banda larga, etc. Em que medida isso atinge, no bom sentido, abrange a engenharia e em que sentido isso impulsiona a engenharia? Franzin, nós temos um velho problema desde o Império no Brasil,
que é a questão do social. Então, a gente... Aliás, dizia um presidente que a questão social é caso de polícia, né? Outro dia eu Isso vi lá antes na de Praça 30, da República antes de isso se 30, repetindo. é verdade, verdade. Então, os engenheiros, os profissionais de nível universitário, eles estão dando uma contribuição, assim, eu acho que muito importante. Por quê? Porque eles entendendo que o social ele vai ser o motor da nossa próxima etapa. Que o Brasil, dentro dos 193 países da ONU, ele é a sexta economia. Isso não é pouco. Isso não foi feito sem querer. E o brasileiro, muitas vezes, está um pouco distraído sobre isso. Sim. Mas nós não podemos ter 16 milhões de pessoas miseráveis, vezes 5 pessoas, dá mais ou menos 80 milhões de brasileiros, que assistem televisão, e são instigados a consumo. Isso leva a uma loucura. Sem saneamento básico, não adianta ter celular e morar mal e não ter saneamento básico. Tá. Então, é aquilo que nós falamos, o nosso país é extraordinário, só que ele tem pés de barro. Tá. E o Cresce Brasil, esse projeto que tem 8 anos de debate, de diálogo com a sociedade, ele mostra uma coisa muito clara. Nós precisamos cuidar do social e cuidar da nossa infraestrutura. Sim. Quer dizer, é isso que vai nos realmente levar a um país moderno. Agora, além, eu tenho observado assim, o Murilo citou aqui a necessidade, a possibilidade ou a chance real de crescer entre 6% e 9%, que seria verdadeiramente um crescimento invejável, né? Você falou que a parte social avançou, né? Porque se você pega os indicadores sociais, mesmo a PNAD aí com as barberagens que teve de divulgação, quando você olha, há um crescimento ainda que abaixo daquilo que a gente gostaria que ocorresse no ritmo, né? Mas está ocorrendo. Eu observo que no governo Dilma, e aí pode ser uma impressão errada da minha parte, porque a gente é leigo, que houve uma preocupação com a infraestrutura, coisa que eu não vi desde o governo Figueiredo, eu não via. O governo Figueiredo passou, governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, governo Lula, não se mexeu na estrutura. O que o Fernando Henrique fez foi privatizar tudo e aí tocou-se, né? Não está acontecendo, por exemplo, houve o Terminal 3 aqui de Guarulhos que eu fiquei impressionado quando vi. Andei em Belo Horizonte, vi lá, fazendo aquele veículo sobre trilhos, vi várias obras. Você acha que ainda assim isso é muito incipiente? Não, o Brasil, pouca gente tem ideia, é o segundo canteiro de obras do planeta. Olha aí. O primeiro é a China, o segundo quem é? O Brasil. Tá, interessante. Quer dizer, o pessoal não... por quê? Porque se esconde aquilo que está sendo feito na área da engenharia, da tecnologia. Eu não respondi aquela tua pergunta, mas eu já vou comentar. Vejam, ferrovias, estradas, habitação, saneamento, energia. Quer dizer, o que é o pré-sal? O pré-sal é uma conquista, eu estou vendo aqui, o pré-sal é nosso, aqui no cartaz. Quer dizer, isso é uma conquista de 30 anos. Tá. Não é uma conquista de um governo, tá certo? Isso é conquista da inteligência brasileira. Você imagina, é o único país do planeta que tem a capacidade de ir a 6, 7 mil metros, 7 quilômetros, e buscar com uma agulha de injeção o petróleo. Quer dizer, vamos nos entender. E com uma visão de que um pedaço disso vai para a saúde e vai para a educação. Agora há uma lei, né? Destinando claro, recursos. Mas você falou uma questão que eu comentei uma outra, mas eu quero, porque é muito importante. A Federação Nacional dos Engenheiros, Sim. a CNTU, ela tem claríssimo que a questão da década é a questão do melhoramento do serviço público no país.
nós precisamos dar um salto Qualidade. na qualidade do serviço público. E nós vamos conseguir. Sim. Eu quero dizer isso em todas as letras, nós vamos conseguir. Você falou da questão da informatização. Nós precisamos estender a banda larga para todos os brasileirinhos. Porque isso é a mesma coisa que ter um RG hoje em dia. Olha aí. Quer dizer, vamos... e em 4 anos nós temos condições de criar uma infraestrutura de fibra ótica para 90% da população. Isso é muito investimento. É viável do ponto de vista técnico. Tem Não condições. só é viável, Franzinho, como agora nós terminamos de atender na área de energia elétrica 3 milhões de brasileiros. Custou 25 bilhões. Por quê? Porque o brasileiro estava a 700 quilômetros de Manaus. Eu não faço isso no ar. Eu preciso ter uma linha de transmissão. Sim, sim. 400 quilômetros até Rondônia. Junta tudo isso, 25 bilhões, e nós atendemos 3 milhões de brasileiros, é um sucesso, e nós precisamos agora de mais 500 mil brasileiros ser atendidos. Você imagina um brasileiro não ter geladeira, Sim. não ter energia elétrica? Que tipo de vida essa pessoa pode levar? Claro, claro. Então, os engenheiros no Cresce Brasil discutem exatamente isso. Ou seja, sem desprezar que o valor mais importante que nós temos, a riqueza mais importante que o Brasil tem, é o seu mercado interno. Correto. Não é a floresta, não é o mar, não é a água. São as pessoas, é o mercado interno. E é isso que nós precisamos cuidar, defendê-lo, desenvolvê-lo. Isso é o Cresce Brasil. Perfeito. Me avisa aqui o Fernando que nós estamos com a sessão na linha. Eu peço licença aqui ao Murilo e o Allen para a gente falar de um assunto importante, que é a eleição na Associação Brasileira de Imprensa. O Audálio Dantas já está na linha, eu posso falar com o Audálio? Vamos lá? Audálio Dantas, quem fala é João Franzin, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, rápida, porque pelo telefone é jogo rápido, mas eu quero, você certamente, não sei se você está vendo, eu estou mostrando aqui o jornal da Chapa Vladimir Herzog, uma ABI para todos. O encabeçador da chapa, Domingos Meirelles, um profissional respeitadíssimo por todos nós, e o vice-presidente é o Paulo Jerônimo. Vamos resgatar a competência, a dignidade e o patrimônio da ABI. A eleição será no dia 26 de setembro em 6 capitais brasileiras. Pela primeira vez na história, sócios de outros estados poderão votar. Audálio, você é candidato nessa chapa? Eu sou candidato num dos conselhos, o Conselho Consultivo. Aliás, eu fico muito feliz das companhias que eu tenho lá, nesse conselho. Lá estão o Ziraldo, o Zuenir Ventura, Poxa vida. o Hélio Fernandes, mais uns 2 ou 3 companheiros que me honram muito com a sua presença. Correto. Agora, Audálio, a eleição será dia 26. Aqui, eu sou sócio da ABI, vou votar aqui na rua Martinho Prado, aqui na região de Genópolis. Isso. Né? É o dia inteiro? Vai começar às 10 da manhã e vai até às 8 da noite. Tá. E agora, Audálio, por que antes só podia votar no Rio de Janeiro? Franzinho, o telefone está meio baixo. Você quer falar um pouquinho mais alto? Porque antes o sócio da ABI só podia votar no Rio de Janeiro, mesmo sendo uma entidade de âmbito nacional. Olha, é o seguinte, essa é, como está dito aí, essa é a primeira vez que, curiosamente, os associados de uma entidade nacional chamada Associação Brasileira de Imprensa, primeira vez que os associados fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, vão votar. Certo. Vão votar em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, em São Luís do Maranhão, em Maceió. Quer dizer, é uma ampliação das possibilidades de uma votação mais democrática, porque Correto. senão
a ABI, como tem sido nos últimos anos, vira um clube carioca. Não é isso, não é essa a sua função. A história da ABI, com mais de 100 anos, é uma história de lutas e de participação nos movimentos, todos os movimentos importantes da sociedade civil brasileira. Agora, Audálio, qual é o centro? Alô? Qual é o centro? Qual é, digamos, o elemento central da proposta da chapa Vladimir Herzog? Bom, o principal é trazer de volta à ABI as suas funções tradicionais, históricas, ou seja, além da luta em defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos, a ABI tem que estar inserida nos movimentos que dizem respeito aos interesses nacionais, assim como foi a sua participação na campanha do petróleo nos anos 50, a campanha do petróleo é nosso. Depois, nos anos da ditadura, a reação, a resistência, a violência da ditadura, e esse será exatamente aquilo que se pretende, ou seja, que a entidade tenha essas preocupações e essa ação como historicamente sempre teve. Além do mais, cuidar do patrimônio da ABI, porque o patrimônio da ABI tem sido dilapidado fisicamente, inclusive. A ABI está instalada num dos edifícios mais importantes da arquitetura moderna do Brasil, do final dos anos 30, na sede no centro do Rio de Janeiro, e esse edifício estava, além de estar alguns dos seus andares estão na iminência de irem a leilão por falta de pagamento de dívidas. Uma tentativa será exatamente repor essas coisas no seu devido lugar. Audálio, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Você sabe o apreço que lhe tenho e não sei se eu posso, né? Agora não pode a lei eleitoral, eu digo, dane-se a nova lei Falcão. Vou votar na chapa do Audálio Dantas, tá? Vou lá no dia 26, votar em você. Que a eleição será na próxima sexta-feira, dia 26. Muito obrigado. Obrigado, um forte abraço a você, ao Domingos, ao Geraldo e a todos os amigos que compõem esse movimento de resgate da ABI. Houve, viu, Murilo, uma ocasião, uma representação da ABI aqui em São Paulo. Eu até participei. E naquela época, embora com muitas dificuldades, nós participamos fortemente da luta contra as privatizações, doações, especialmente na questão da Vale do Rio Doce. Nós fazíamos reuniões na OAB, ali na Sé, com muita gente, jornalistas, o pessoal da OAB, militares da reserva. E eu sempre conto essa história aqui porque eu achei um registro que faz justiça a uma pessoa que às vezes é injustiçada. O Quercia nos ajudou naquela campanha. E nós rodamos 200 mil jornais na faixa, lá no Diário Popular na época, porque o Quercia apoiava a campanha em defesa da Vale do Rio Doce. Então, acho que é bom fazer esse registro. Murilo, eu tenho aqui um convite da posse da diretoria, né, mas que será agora na sexta-feira, dia 26. Vocês terão a categoria, a autoridade, quem é que deve estar presente à cerimônia de posse? Ô, Franzinho, deixa eu só retificar, não é uma posse. Nessa aí é a nossa festa de 80 anos. Desculpa, o programa ao vivo tem dessas coisas. Então, mas é 80 anos do sindicato. Nós vamos fazer lá um jantar no Clube Monte Líbano e, sem dúvida, para nós é um momento de muita alegria, resgatar o nosso trabalho, falar um pouco da história do nosso sindicato. Então, nós estaremos lá e com muita honra, recebendo você também para participar conosco desse jantar. Perfeito. Bom, então, retificando, vai ser, não é a posse, é a festa dos 80 anos. E o que terá, assim, que você acha que vai marcar a festa? Passa um vídeo, pronunciamentos, tem alguma autoridade da República que participa, já tem confirmado? Olha, sem dúvida nós temos muitas confirmações, mas eu acho que posso te falar de um amigo seu pessoal, que é o Aldo. O Aldo vai estar lá.
Ah, bacana. O ministro Aldo Rebelo vai estar lá. Nós temos muitas autoridades que participarão, o governador Alckmin deve estar também, mas na verdade nós não faremos assim um dia de fala. Né? Nós vamos fazer um dia de um brinde, um brinde nosso de 80 anos, e essas autoridades que estarão lá, os nossos convidados, participarão desse brinde, né, Allen? Claro. É um brinde que nós faremos no nosso 80 anos. É um dia de festa para nós, um dia de comemorarmos. Sem muito nós já falatório. fizemos... Oi, desculpa. Sem muito falatório. Sem muito falatório, porque nós já fizemos 2 grandes eventos, um na Câmara Municipal, outro na Assembleia Legislativa, falando dos 80 anos. Esse é o nosso ano dos 80. Então, esse mês que nós completamos 80 anos, de fato, nós faremos uma festa onde nós queremos juntar os amigos, os convidados, os associados, os diretores, os presidentes, os ex-presidentes, para que juntos nós possamos lembrar, relembrar e festejar os nossos 80 anos. Perfeito. Dizer que a nossa luta continua e que valeu a pena e que está valendo a pena continuar nesse trabalho. Perfeito. Allen Abert, eu tenho acompanhado muitas atividades no Sindicato de Engenheiros, que fica inclusive na área central de São Paulo, próxima à Câmara de Vereadores. Recentemente, lá estiveram Dilma Rousseff e Marina Silva para falar sobre a banda larga. Eu quero crer que as pessoas, de um modo geral, tenham uma ideia do que é a banda larga. Por que vocês convidaram, ou convidaram, porque cederam o espaço lá do sindicato para que tanto Dilma quanto Marina falassem desse assunto, e por que esse assunto é importante? Há um Fórum Nacional de Democratização das Comunicações, que hoje está no coração da questão da democracia no Brasil. O Brasil é um país de uma democracia sólida, empolgante, cada 2 anos tem eleições, as pessoas elas procuram seus bons candidatos, mas nós precisamos apertar os candidatos, não é? Nós precisamos que os candidatos tenham um compromisso, né, antecipado, né, e conhecer as ideias. Então, os sindicatos de engenheiros, a Federação, a CNTU, coparticiparam desse evento. Aliás, foram 2 eventos muito interessantes, muito importantes, e ficou muito claro que é um tema central, não é? É um tema central. A presidenta Dilma se colocou de maneira muito clara, não é, em relação a de que é necessário ser feita uma lei e depois se regulamentar, não é um decreto-lei, porque ela acha que isso traria uma judicialização do processo. É o tal regime misto, não é isso? Claro, com regime misto, mas ela enfatizou a questão da fibra ótica, do compromisso dela de 4 anos, 90%. A candidata Marina também, que é uma pessoa linkada com essa questão das redes sociais, não é? Ela se colocou na necessidade da democratização dessa oportunidade aos brasileiros, não é? Mas tem um detalhe que nós, da Federação, da CNTU, do sindicato, colocamos como pimenta nesse caldo, que é a questão assim, nós queremos tudo isso para desenvolver a educação. Olha aí. A educação está no coração do nosso futuro e do nosso sucesso. Mas agora eu pergunto ao Murilo, em que medida efetivamente, prática, a banda larga potencializa a educação? Na verdade, nós entendemos o seguinte, que um serviço como energia, como saneamento, nós temos que ter um serviço como banda larga, internet. A internet te dá acesso a tudo, a internet te permite tudo. Então, eu acho que nós temos que compreender o direito da banda larga, da internet para todos, como um serviço essencial para o brasileiro. Esse serviço, nós considerando esse serviço essencial para o brasileiro, nós teremos condição de avançar, e muito, na questão da tecnologia, do desenvolvimento, da oportunidade e da educação. Agora, Murilo, gera emprego para engenheiro? Ah, sem dúvida. Gera emprego para todos, né? Para toda a cadeia produtiva que está em torno do engenheiro. Que é uma cadeia também. ampla, no caso. Cadeia ampla. Envolve muitos segmentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Perfeito. Eu quero registrar aqui, tem um intervalo que estão me avisando, né? O Nildo Nogueira, do bairro do Limão,
Ele diz, concordo, viu, Ali, que a China cresceu muito. O Brasil é um território imenso, tem tudo para ser o maior país do mundo. Em 63, o governo fez uma lei que tributava os produtos nacionais. Eu acho que precisamos fazer com que a produção seja toda aqui e proteger a indústria nacional, que tem tudo para ser melhor. O Brasil é um país do futuro, só temos que mudar a mentalidade do ser humano e eliminar os políticos corruptos. Aí é muita coisa, né, Nildo? Você só quer mudar a mentalidade do ser humano e eliminar os políticos corruptos. Aí está certo, né? Acho que é um objetivo, mas é uma tarefa hercúlea. Ô Murilo, eu queria voltar a falar contigo sobre a questão da indústria, mas você vai responder depois do intervalo. Assim, eu observo um pouco os debates eleitorais dos candidatos, em todos os níveis, né? De deputado estadual até presidente da República. Eu tenho a impressão que o debate sobre a indústria é o grande ausente dessas eleições. Você tem essa impressão também? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós tínhamos que ter como linha base, o carro-chefe da discussão, a reindustrialização. Tá. Nós temos que discutir nesse país, nesse estado, como é que nós podemos voltar a ter indústria. Nós temos que ter um caminho para trazer a indústria de volta. Tá. Nós temos que mandar para fora um produto pronto, não a matéria-prima. Nós temos condição de fazer isso. Nós temos que trazer, nós temos que fabricar um carro aqui. Sim. Nós temos que ter uma fábrica de automóveis. Não ser apenas montadores. Exatamente, nós temos que ter uma fábrica de automóveis. Tá. Na verdade, é preciso uma discussão ampla, é preciso também que o governo entenda que nós temos que investir nisso, que tem subsídios, nós temos que pensar de uma forma, trazer novamente a indústria, quer dizer, a industrialização mais forte para o país. Olha a contradição, né? Nós temos vários candidatos ao governo do Estado. Um deles é o SCAF, Paulo SCAF, presidente da Fiesp. Sequer na campanha do SCAF a questão da industrialização é colocada como elemento central, o que eu acho absolutamente incompreensível, né? Talvez por resultado eleitoral se fala mais em botar rota na rua, né? Em reduzir a maioridade penal, essas coisas que, de certa forma, geram comoção, né? Quando, no meu voto aqui, insistir, ser chato na insistência, a questão da indústria acaba ficando de fora de um momento importante de debater com a população pelo horário eleitoral gratuito e colocar em debate com os demais candidatos, etc, etc. Muito bem, voltamos. Fernando, podemos chamar já um intervalo, Enéas, tudo bem? Fazemos um pequeno intervalo e voltamos com o Câmara Aberta Sindical, que hoje fala dos 80 anos do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Quero voltar a mostrar o livro, belíssimo livro. Vou abrir as páginas aqui para mostrar uma parte aqui do livro editado. Deixa eu ver se eu consigo pegar fotos boas aqui. Aqui pessoas que falam sobre a engenharia, sobre o sindicato. Há documentos do sindicato, aqui a ata de fundação da entidade, olha que bonito. Registro no Ministério do Trabalho de 1941, aqui o livro de registro dos associados, tem aqui Cristiano Carneiro Ribeiro da Luz, conduziu o sindicato no período de 54 a 56, Luiz Lins Vasconcelos Neto, no período de 56 a 60, e tantos outros homens que passaram pela direção da entidade. Vamos ao intervalo, voltamos já já com o Murilo e com o Allen do Sindicato dos Engenheiros, ok? A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O Sincomerciários de Guarulhos realizou nas dependências do Hotel Pullman, dia 17, a posse de sua nova diretoria. Vários líderes sindicais, comerciários e autoridades da cidade e região prestigiaram o presidente Walter dos Santos. Na noite de quinta-feira, dia 18 de setembro, o Sincomerciários de São José dos Campos elegeu sua Miss Comerciária 2014. Ela é Tabata Burguês. Representou a federação Edson Ramos.
No sábado, dia 20, 3 cidades organizaram o concurso Miss Comerciária. Guaratinguetá elegeu Pamela Raine Barbeta Peixoto. Representou a Federação Carlos Dionísio de Moraes. A eleita de presidente Venceslau foi Pamela Oliva. Representou a FEComerciários Valdecir Alves. Itupã, que elegeu 2 misses, a Miss Itupã foi Jaqueline de Souza. E a Miss das cidades, que compõe a base do sindicato, Daniela Pereira, da cidade de Oswaldo Cruz. O Sincomerciário de Rio Claro, em uma parceria com a Prefeitura Municipal e a FEComerciários, realizou nesta terça-feira, 23 de setembro, o Café Sensorial. O objetivo é tentar sensibilizar a sociedade como um todo sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No dia 23 de setembro, na sede da FEComerciários, com a presença de vários líderes sindicais comerciários, sob o comando da presidente interina Lia Marques, foi realizada reunião para assinatura de acordo de PLR com as empresas Fotótica, Pelegrino, Eletrozema, Loja 100 e Saraiva. As comissões de negociação da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e do Sincodiv, entidade sindical que representa as concessionárias de veículos no Estado de São Paulo, fecharam na tarde do dia 23 de setembro a Convenção Coletiva de Trabalho 2014-2015. Com isso, os salários dos comerciários de concessionárias de veículos terão um aumento de 8,5%. O primeiro dia do Seminário Nacional sobre Questões Políticas, Sindicais, Econômicas e Sociais foi aberto pelo professor Dr. Luiz Sérgio Lesse. Eu acho que o meio sindical tem por obrigação de refletir tudo aquilo que a gente discutiu aqui e transformar essas ideias e essas práticas éticas no referendo que nós vamos ter aí da eleição. O que é esse indivíduo que eu vou escolher? Ele é um ser social? Ele é um ser ético? É a hora principalmente da análise da ética e da moral. O que é imoral e o que é ético. Eu acho que dia 5 é o dia D para o conjunto da classe trabalhadora. Nossa dinâmica é chamar o companheiro para votar. Um voto classista. Nós temos um grupo grande de candidatos que são dirigentes sindicais ou são oriundos da classe trabalhadora, são de CIPA, são de delegados sindicais, são de comissões de fábrica, comissões de garagem. Então, são esses elementos que a gente tem que votar. O voto não tem preço, entendeu? Porque ele tem consequência. Se você votar errado depois, meu amigo, já era. 4 anos pela frente ou mais, né? E votar é dar um cheque em branco para um deputado que está dizendo que está te representando. Você tem que saber em quem que você está votando e cobrar no mandato do cara. Dizer, meu, votei em você, mas você está pisando na bola aqui. É isso que a Nova Central tem feito a nível nacional nos 22 estados que estão organizados no Brasil. É o voto consciente. Muito bem, não basta votar, é preciso participar, é preciso acompanhar e exercer a fiscalização cidadã, como bem disse o Luiz. E contribuir também com propostas como fez a CNTU, né, Ali, nessas 50 propostas. Nós não vamos aqui, evidentemente, esmiuçar 50 propostas, que aí passaríamos a noite falando delas, porque são propostas, digamos assim, com muita substância. Mas elas apontam em que direção? Elas apontam, quer dizer, primeiro elas foram feitas dentro de um processo de diálogo com as categorias, não é? Com os médicos, com os odontologistas, nutricionistas, farmacêuticos, engenheiros, economistas, e é uma grande novidade, Franzin. Ter isso, eu acho que é uma mudança de pele na questão das camadas médias universitárias, porque demonstra uma maturidade, e eu posso dizer assim, é um dos principais programas apresentados dentre todas as confederações
existentes no país, tanto empresariais quanto de trabalhadores. É um orgulho, eu acho que a CNTU está dando uma contribuição singular, com muito pé no chão, não é? Em que tem no coração dessas propostas a questão central de que o Brasil ele precisa dar um salto no seu desenvolvimento. Entendi. Ou seja, nós precisamos agregar conhecimento nos canais de toda a economia para poder fazer crescer o salário, para poder melhorar a qualidade dos empregos. Ou seja, o desenvolvimento nos une. Sim. E esse desenvolvimento que nos une, ele precisa de algo muito importante, que é incluir as pessoas. Entendi. Então, isso significa mais emprego, a defesa do salário mínimo nacional. Isso interessa a todas as categorias, não é? Quer dizer, porque eu vejo propostas aí nas eleições que não deixam clara a posição em relação a como o salário mínimo vai continuar a crescer. Coisa que foi feita nos últimos anos à luz de um pacto, não é? Um pacto entre as centrais sindicais, o movimento sindical e o Poder Executivo e Legislativo, que foi muito bem sucedido. Quer dizer, é um exemplo para o mundo. Sim, sim. Não é? Então, nós precisamos ter sempre essa dimensão Brasil e o mundo. Sim. Não é? Então, e quando a gente discute a questão da infraestrutura, não é, que a gente já abordou aqui, nós temos tranquilamente condições de dobrar a nossa infraestrutura. Sim. Como isso? Reduzindo o juro, diminuindo o pagamento. Porque a empresa, Franzin, ela está metida num tripé da morte, que é o juro alto, o câmbio e a questão do tributo. Isso desvia ela da questão central. Ela precisa estar preocupada em melhorar os serviços dentro da indústria. Sim. Se eu mexo com moda, eu preciso estar ligado com o nervosismo da modernidade das roupas, Sim, sim. tá certo? Se eu mexo com construção civil, eu preciso, como botar mais alumínio, como diminuir o desperdício dentro disso. Correto. Daí, quer dizer, como diminuir os custos na produção e melhorar a produtividade. Perfeito. Como é que eu melhoro a produtividade? Investindo em cérebro, em inovação, em educação continuada. Perfeito. Então, a educação continuada, ela nos une também. É uma coisa que a classe média que está premida, prensada, ela precisa também entender que ela só vai poder se safar disso daí se ela pensar também grande para poder acertar no pequeno. Correto. Ou seja, saneamento básico diminui a pressão da saúde sobre o SUS. Sim, sim. Não é? Eu trabalhar com melhor educação na base, eu vou ter 7 milhões de universitários melhores. Hoje o Brasil tem 37% da sua população estudando. São 71 milhões de brasileirinhos que estão estudando, dos quais sim. 7 milhões na universidade. Sim, Isso sim. é um fenômeno. É o terceiro país do mundo. Por exemplo, a China é 30%. Sim. Os Estados Unidos é 25% da população que estuda. O nosso país é 37%. É impressionante. Olha que pujança. Claro, nós precisamos melhorar a qualidade de educação. Isso é outra conversa, mas mais 4 horas. Perfeito. Eu quero lembrar que, além dos engenheiros, outros segmentos do sindicalismo procuram contribuir com o debate eleitoral. E eu tenho aqui, foi passado o material pelo Robson Gazola, o jornal da CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. E tem um manifesto aos futuros governantes. CNTC apresenta aos presidenciáveis documento com as principais bandeiras dos trabalhadores. Isso, Murilo, são cerca de 12 milhões de trabalhadores no comércio. Muito bom. É muita gente presente nacionalmente. Todo lugar que você vai do país tem lá um comércio, uma bodega, um shopping center, enfim, existe a atividade comercial e existem os comerciários.
Como o nosso Câmara Aberta é sindical, eu quero registrar um acordo coletivo firmado para os trabalhadores das concessionárias de veículos. Me informa aqui um release que recebi da Federação dos Comerciários, que o acordo garante 8,5% de reajuste salarial, portanto, cerca de 2,15% de aumentos sobre o INPC. Portanto, é um aumento real significativo. Eu também queria registrar um outro evento de uma outra categoria em campanha salarial, que são os metalúrgicos de Guarulhos. O sindicato está fazendo as assembleias nas fábricas e agora, domingo próximo, dia 28, fará um evento no Hotel Fazenda do sindicato. O sindicato tem um Hotel Fazenda, tá? E não é pouca coisa, não. Com 700, 800 trabalhadores, justamente para tratar da campanha salarial. Murilo, o Allen estava falando da questão da educação, da formação. Tem muitas perguntas aqui a respeito exatamente da formação do engenheiro. Melhorou o padrão de educacional do engenheiro? O engenheiro de hoje, ele tem uma formação melhor do que tinha há 20, 30 anos atrás? E te pergunto, quando você fala, a gente que é leigo vai aprendendo assim na medida em que as coisas vão acontecendo. Você vai falando do engenheiro, você vai percebendo que a engenharia é absolutamente indispensável, que o engenheiro é presente em absolutamente quase 100% dos segmentos. O jovem engenheiro tem essa noção do seu papel, digamos, social? Olha, eu acho que tem um pouco. Eu acho que melhorou um pouco. Então, eu quero te colocar o seguinte, eu acho que nós temos que avançar muito mais ainda. Quando nós temos aí, como nós ampliamos muito a engenharia está presente nessas questões todas, como tem ramos da engenharia, eu acho que, sem dúvida, nós tivemos um ganho de qualidade muito grande para o engenheiro e para a engenharia brasileira. Mas eu acho, por isso que eu estou colocando aqui um pouco, porque eu acho que nós temos que evoluir mais, nós temos que pensar mais, nós temos que participar mais. E o engenheiro profissional e o aluno que está se formando, ele precisa também se inserir nas questões da sociedade. Por isso que nós fazemos um debate com os políticos, por isso que nós apresentamos com a CNTU, a FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, nós apresentamos propostas aos candidatos, porque nós temos como intenção nos inserir totalmente na sociedade. Tá. Nós não podemos ter uma engenharia fora da sociedade. Nós temos que ter a engenharia dentro. Quer dizer, não é uma coisa tecnocrata, exatamente. Né? Nós temos que o profissional, que o engenheiro formado, participe das questões, participe da política, participe da discussão do desenvolvimento do país. Então, para isso, precisa mais, cada vez mais a participação, estar por dentro, procurar o seu sindicato, procurar os sindicatos de engenheiros, procurar o seu sindicato de classe, quando nós falamos da CNTU, participar efetivamente desse movimento. Eu acho que esse movimento é um dever nosso, nós devemos estar cada vez mais juntos para poder fazer desse país um país melhor, um país mais justo. E para isso, nós precisamos participar. Nós temos que dar o exemplo da participação, esse exemplo que você dá aqui, da questão dos sindicatos, quando você discute os sindicatos. Eu acho que nós temos como obrigação fazer isso. E temos que sempre estar transmitindo, é o que nós fazemos quando fazemos palestras às universidades, nas faculdades de engenharia, falando sobre a responsabilidade do profissional, aquilo que ele deve à sociedade, enquanto profissional, de que forma que ele pode contribuir também para uma sociedade melhor. Perfeito. Uma vida melhor. Ô Murilo, são 200 mil engenheiros no estado de São Paulo, cerca de 200 mil? Pouco mais de 200 mil. Mais, passa de 200. Passa de 200. E o sindicato tem cerca de 50 mil associados, segundo o lei. Pouco mais de 50, quase 60 mil. Quer dizer, é bastante representativo, né? É bem representativo. A nossa federação, nós estamos já com 600 mil representados, né? A nossa federação. A nossa confederação tem perto de 2 milhões. Interessante. Murilo, eu tenho aqui aberto o livro, no capítulo 7, o livro dos 80 anos do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, sobre o EasyTech. E vou ler aqui o olho, né, a matéria que tem aqui, abrindo a página. Um novo tipo de ensino. O Sindicato dos Engenheiros está à frente de uma iniciativa sem precedentes em termos mundiais. A entidade não apenas articula um novo projeto de desenvolvimento, como busca formar quadros técnicos para um novo ciclo expansivo da economia. O sindicato lançou o EasyTech. Trata-se de uma escola de engenharia voltada para a inovação.
o profissional tem de ser um multiespecialista apto a atuar em várias áreas. É uma escola do sindicato? Sim, é a primeira entidade sindical que monta uma faculdade de engenharia, e essa faculdade é a Faculdade de Engenharia de Inovação, onde nós temos a pretensão de que ela seja a referência de muitas outras faculdades que possam vir nessa direção da inovação. Não é uma faculdade para que a gente faça uma competição, ou seja, queira competir qualquer outra faculdade. E sim, nós queremos dar um exemplo de trabalho, e é uma faculdade que nós estamos querendo que seja integral, quer dizer, período integral, que nós tenhamos aí, por exemplo, essa faculdade nós estamos há 2 anos treinando os professores para dar aula nela. Mas os cursos regulares já começaram? Começa o curso de graduação, começa no começo do ano que vem, mas cursos de especialização, cursos outros já estão sendo ministrados. Aliás, eu fui sábado, por atividade profissional, eu fui a uma escola em Guarulhos que também tem com engenharia. E vi lá uma impressora 3D que chama agora. Isso. Murilo, isso é uma revolução, né? Revolução. Me disseram até que pessoas que sofrem AVC, ela faz uma peça, digamos, não é bem uma peça, né? E que aquilo é extremamente adequado para a medicina utiliza. Fiquei pasmo. Verdade. Nós temos uma dessa lá no sindicato, quando você quiser ver. Bacana, bacana. Olha, pergunta aqui o Oscar da Lapa para o Murilo. E eu passo para o Allen rapidamente, Allen, por gentileza. Qual a sua avaliação sobre a entrada no Brasil de escritórios de engenharia que são verdadeiras multinacionais da engenharia nacional? Isso ocorre? Ocorre, e nosso futuro está intimamente ligado a gente investir na engenharia consultiva, né? Na engenharia consultiva, na arquitetura consultiva, significa as empresas que fazem os projetos, que fazem as hidrelétricas, que fazem as estradas. Quer dizer, se você quiser uma modernização industrial, uma modernização no país, você precisa investir nas empresas de consultorias nacionais. Foi assim que o Brasil foi a China do século XX, ou seja, cresceu de 1930 até a década de 70, uma média de 7% ao ano. Como? Tinha um comando tecnológico que, juntamente com o Estado e a iniciativa privada, montou Brasília, montou o parque industrial, montou as hidrelétricas. Isso é um legado da engenharia consultiva. Então, o colega Oscar está corretíssimo, nós devemos preservar o mercado nacional para as empresas de engenharia e arquitetura nacionais. Correto. Eu quero registrar aqui 2 participações do Jaime e do Bonfilioli, aliás, uma bordoada. Ele diz aqui: a greve da USP acabou e com boas vitórias para os grevistas. Agradecemos a atenção do programa ao nosso movimento. Ele diversas vezes pediu que eu chamasse aqui o povo lá da USP para falar sobre a greve, e por razões que não vem ao caso aqui, a gente acabou não chamando. Mas a greve me parece que foi vitoriosa, e espero que a USP seja pacificada, sem invasão de reitoria, e que a USP seja bem gerida, porque o povo de São Paulo paga a USP, é um imposto que, sobretudo os pobres, que não podem entrar mais na USP, nem sequer para andar de bicicleta. Então, aí pergunta aqui, qual a sua avaliação do Minhocão, Murilo? Tem uma polêmica se derruba o Minhocão ou não. Derruba ou mantém? Olha, eu acho que precisa de uma grande discussão. Nós temos que ter uma alternativa. Franzino, nós precisamos ter uma alternativa. Se nós simplesmente fizermos o seguinte, eu acho que a discussão tinha que ter sido lá atrás, se faz ou não o Minhocão. Certo. Hoje, a discussão de derrubar o Minhocão, nós temos que ter uma alternativa. Não adianta nós aqui falarmos alguma coisa que seja politicamente correta, né? Nós temos que falar uma coisa que seja politicamente certa, ou seja, uma coisa certa para nós. Que acho o seguinte, que o Minhocão enfeia, sem dúvida nenhuma. Agora, nós precisamos ter uma alternativa antes de pensar em derrubá-lo. Sim. Qual é a alternativa de trânsito que nós vamos ter? Pois Se nós tivermos essa alternativa, acho que vale a pena derrubar. Mas nós temos que ter a alternativa antes.
Perfeito. Porque senão vamos causar um super problema. Aliás, o Maluf colocou um problema concreto. Ele disse, falando para derrubar o Minhocão, então faça um desafio. Deixa São Paulo sem, durante o elevado 15 dias, depois vocês vêm conversar comigo. Então é porque é efetivamente um problema concreto. Além, o Ricardo aqui da Liberdade, ele faz menções aos encontros e debates que são periódicos, permanentes, lá no espaço, né, do auditório dos sindicatos de engenheiros. Me parece que vocês já receberam os candidatos ao governo do Estado. E amanhã irá o Padilha, é isso? Isso mesmo. O Alexandre Padilha, amanhã é a vez dele, não é? Já compareceram a grande maioria dos candidatos. O Alexandre Padilha amanhã, às 18 horas, estará conosco, principalmente discutindo, o Murilo estava me comentando agora, a questão da mobilidade dos transportes. Mas é aberto só para engenheiros ou para a população? Rua Genebra 25 é a Casa da Cidadania de São Paulo. Que bacana. Não é? E você sabe estudante, bem, o aposentado, a dona de casa, o engenheiro, o jornalista, se quiser ir, tá portas abertas. Deve ir. Tá. Deve ir. E questionar, e vamos assim, e apertar os candidatos. Tá. Especificamente amanhã o Padilha. Perfeito. Olha, estão me avisando que acabou, eu estou olhando aqui em cima, que tem um relógio aqui em cima. Murilo, eu quero mostrar o livro dos 80 anos do sindicato mais uma vez. Vou ler, parabenizar a entidade pela publicação e os profissionais que fizeram com muito zelo, com muito capricho, um livro belíssimo. Eu vi aqui fartamente ilustrado, com muitos textos históricos, recuperação de documentos históricos, o que não é fácil, tão bacana. Eu quero ler, depois eu comento no próximo programa. E, indo para o final do programa, agradecer muitíssimo Murilo Celso Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, do Allen, também seu diretor e diretor da CNTU. E eu tenho agora uma obrigação de anunciar uma coisa aqui, que é um programa que a gente faz na rádio web da agência sindical. Toda sexta-feira tem o chamado Programa da Sexta, das 17 às 18 horas. E nós teremos amanhã a doutora Márcia Oliveira, assessora de Relações Sindicais da FEComérciários. Ela falará sobre as negociações de PLR encaminhadas pela Federação em todo o estado de São Paulo. É só acessar lá o site da agência sindical, das 17 às 18 horas, que a pessoa ouvirá, né? Na TV se assiste, no rádio se escuta o programa com a doutora Márcia. Murilo, obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelos 80 anos. Obrigado por essa homenagem que você está fazendo com esse programa aos nossos 80 anos do nosso sindicato. A casa está aberta a todos lá. E obrigado mesmo por esse grande programa e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Allen. Obrigado. Espero que no aniversário dos próximos 80 a gente se reúna. Com certeza. Confio na engenharia genética que vai nos manter eternos. Não tenha dúvida. E é uma honra estar aqui novamente, não é? E parabéns por esse programa que dignifica o mundo do trabalho em São Paulo e no Brasil. Parabéns. Muito obrigado. Rita, você que está aqui atrás das câmeras, muito obrigado, sempre simpática e correta e atuante. Obrigado por tudo, nos ajudou aqui a compatibilizar agendas, o que não é fácil, né? Obrigado. A todos que nos assistiram, eu peço que desculpe, que a gente já acabou não colocando as perguntas, porque é assim, não que a gente privilegie algumas categorias, alguns segmentos, mas a engenharia é um assunto tão bacana, tão, assim, até desconhecido do público médico, é importante falar e aprofundar um pouco mais as questões da engenharia. Podíamos ficar aqui falando até meia-noite e os assuntos não se esgotariam. Então, muito obrigado a você que nos assistiu, especialmente a você que mandou suas perguntas. E quarta-feira que vem temos Câmara Aberta Sindical com os trabalhadores químicos que fizeram um congresso, o 8º congresso, e vão falar daquele congresso realizado há um mês e pouco atrás e também da campanha salarial da categoria. Forte abraço a todos e a todas, até quarta-feira que vem. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.